para você que nos acompanha na página da Demais FM Planalto Norte. A gente está se deslocando neste momento para SC-114, em Itaiópolis, próximo à fábrica de ração, onde acabou de acontecer um acidente. A gente ainda não tem noção de qual a magnitude desse acidente, só se sabe que os bombeiros voluntários de Itaiópolis já estão no local fazendo atendimento aí das vítimas e também coletando as informações. A gente está indo neste momento para o local e daqui a pouquinho a gente conta todas as informações para você aqui na reportagem da Demais FM. A gente está com o chefe de socorro do Corpo de Bombeiros Voluntários aqui de Itaiópolis, o Júlio. Ele vai conversar conosco aqui e falar um pouquinho sobre a mecânica desse acidente que envolveu, pelo que eu entendi, um veículo Siena, um caminhão e um motoqueiro a princípio. Júlio, foi isso mesmo? Como é que foi a mecânica desse acidente? Exatamente. Então, houve uma colisão primeiramente com o caminhão com o carro, né? Então, daí depois não houve vítimas, o condutor do veículo desceu para ver se tinha estragado o caminhão ou não. E nesse momento estava embaixo do caminhão para verificar se tinha estragado o caminhão ou não. E quando saíram para a rodovia, passou o motoqueiro, né? E atingiu os dois. E tendo como óbito no local mesmo o condutor do veículo, né? Que estava sobre a via. E também teve os dois, o motoqueiro mais o condutor do caminhão, lesões graves. Conforme o chefe de socorro do Corpo de Bombeiros aqui de Itaiópolis comentou agora, no momento em que houve a colisão entre o Siena e esse caminhão que o Emanuel está mostrando agora, aqui eles estavam embaixo do caminhão conversando sobre o acidente para ver o que tinha acontecido, o que tinha estragado. Quando eles saíram daqui de baixo do veículo e vieram para essa parte, aí veio um motoqueiro em alta velocidade de lá e acabou pegando os dois, aonde acabou tendo amputação de membro, conforme o bombeiro comentou agora, e infelizmente tivemos o óbito do motorista do carro. Você está vendo imagens aqui do local do acidente e infelizmente mais uma vítima com óbito aqui na SC-114, próximo à fábrica de ração de Itaiópolis. A gente está também com a Camila, que é moradora aqui do local, que foi uma das primeiras pessoas a chegar no local do acidente. Ela vai contar um pouquinho da mecânica. Camila, quando tu chegou aqui, era um acidente normal, que não teve vítimas, tive apenas danos materiais e o pessoal estava conversando para ver o que tinha de estrago em ambos os veículos, né? Isso, correto. A gente chegou ali e presenciou primeiramente somente a batida do veículo com o caminhão, que só teve danos no veículo, né? E nisso, os dois envolvidos, o motorista do caminhão e do veículo, solicitaram para que fosse removido o veículo com trator e tudo mais, então a gente ia fazer esse auxílio. Só que nesse meio tempo de pegar o trator e tudo mais, eles ficaram ali verificando o caminhão se tinha quebrado alguma coisa na roda, enfim. E o tempo que eles estavam ali do lado do caminhão, né, verificando os dois motoristas, veio o cara da moto e bateu em cheio neles. E aí a gente escutou essa segunda batida, né? A gente não visualizou essa batida, mas a gente ouviu e a gente veio correndo na hora e foi terrível. Então, pela sequência dos fatos, né, por mais que a gente não tenha presenciado ali a segunda batida, a gente imagina que foi isso que aconteceu, até porque a gente ouviu a moto descendo, né? E na sequência já o estrondo. E qual foi a cena quando você chegou no segundo acidente? O que você viu por primeiro? Terrível. Terrível, muito terrível. Porque assim, em questão de minutos, né, a gente viu ali as duas pessoas, um que veio a óbito vivo, conversando com a gente, né? Nossa, terrível. E na sequência já, infelizmente, em óbito, né, na hora. E os outros dois bastante feridos, foi terrível. Camila, o motoqueiro vinha em alta velocidade, se tem essa informação? Então, a gente não viu, mas a gente ouviu a moto, e sim, em velocidade. Como é de costume aqui, né? Até eu deixo o meu apelo, que já é o terceiro, se eu não me engano, acidente com óbito aqui na porta da nossa casa, para que coloquem uma lombada eletrônica, uma sinalização, né? A gente pede, pelo amor de Deus, para que isso não volte a acontecer, porque está sendo recorrente aqui numa reta acontecer esse tipo de tragédia. Camila, muito obrigado pelas suas palavras, por relatar para a nossa equipe como é que foi o acontecimento aqui. E para você que continua nos acompanhando, esse acidente acabou vitimando um trabalhador. A princípio, as informações iniciais dão conta de que é um trabalhador que voltava do serviço da empresa JBS. A gente ainda não tem a identificação desse masculino, mas ele era o motorista do carro, né? E que acabou sendo atingido aí por esse motoqueiro no ato em que ele verificava junto com o motorista do caminhão os estragos e de que forma seria feita a retirada dos veículos do local do acidente. Estou aqui com a Patrícia também, que está ao meu lado. Ela se mudou há 2 dias de Curitiba aqui para a cidade de Itaiópolis e ela presenciou o acidente. Ela estava entrando em casa, estava próxima à rodovia no ato do acidente. Ela preferiu não mostrar o rosto, preferiu falar com a nossa equipe apenas mostrando, contando o que aconteceu sem aparecer aqui no vídeo da Demais FM. Patrícia, qual foi a cena que você presenciou? O primeiro acidente do carro,
que ele acabou se perdendo e batendo no último pneu da carreta. Saiu os dois ilesos, tranquilo. Após isso veio o motoqueiro, fiz a sinalização para ele diminuir a velocidade, ele não respeitou e acabou colidindo nos dois, arremessando um 3 vezes para o alto e o outro jogando para frente. Eu na hora corri só para estancar o sangue, porque eu sabia que um já tinha entrado em óbito. Ela está bastante emocionada, conversando aqui com a nossa equipe, Emanuel, e ela está relatando que o motoqueiro vinha em alta velocidade e, inclusive, ela fez sinal para diminuir a velocidade, porém não obteve êxito, né? Acabou acontecendo aí esse acidente que acabou vitimando 3 pessoas, 2 com amputações de membros e uma, infelizmente, com óbito. Patrícia, e qual que foi a sua primeira atitude assim que você viu a situação? Socorrer. Fazer a contenção da hemorragia. Eu precisava fazer isso. Os primeiros socorros, né? Tampar o corpo que entrou em óbito, cobrir. E após disso, fazer o estancamento, tudo. Socorrer as vítimas, mantê-las acordadas, para que não entrassem em óbito também. E você fez tudo isso sozinha ou tinha alguém junto com você já? Não, estava eu sozinha. Daí eu comecei a gritar para me ajudarem, para correrem, né, para salvar eles. Enfim, acho que deu tudo certo. Obrigado, Patrícia. A gente gostaria de enaltecer, né, essa atitude da Patrícia de buscar, em primeiro lugar, manter as vítimas acordadas para evitar óbito e acabou salvando aí pelo menos 2 vidas, acabou auxiliando para estancar o sangue e agora temos 2 vítimas no hospital e a gente vai continuar acompanhando esse caso.